Brasileiros que receberam o programa Bolsa Família enviaram em média 2 bilhões de reais em um mês para casas de apostas bets. Você já pensou que isso vai servir de narrativa para aprovação do Drex? Quem é que vai ser contra um dinheiro programável, que vai programar a forma em que as pessoas podem ou não podem utilizar esse dinheiro? Além do mais, limitar a tua localização geográfica de compra e mais, com a data de validade, por exemplo, mas com a justificativa de que as pessoas não vão poder colocar em casas de aposta. É lamentável as pessoas que recebem esse dinheiro utilizar com apostas, né? Simplesmente era um dinheiro para que elas se ajudassem financeiramente, mas estão utilizando dessa forma. Mas pode ter certeza que vai ser uma grande narrativa para aprovar o Drex. Vamos dar uma olhada em algumas coisas? Olha só, gastos com bets. Segundo o documento, a média gasta pelos beneficiários do programa social com as apostas foi de R$100 ao mês. Sobre o perfil desses apostadores, 4 milhões são chefes de família e essas pessoas enviaram 2 bilhões por Pix para bets. E essa matéria é apenas há 4 horas atrás. Em apenas um mês, 2 bilhões de reais foram enviados para bets, ou seja, o Pix basicamente facilitou as pessoas que querem utilizar apostas, né, utilizarem de forma muito mais rápida. Agora vamos dar uma olhadinha em como vai funcionar o Drex. De monitorar a internet, Márcio, monitorar os bancos de dados, por exemplo, do Detran, para perceber quando o carro for transferido, aí sim o dinheiro se transfere sozinho. Olha só que interessante, né? Vai ter a capacidade de monitorar a internet e ele vai ter a capacidade de transferir-se sozinho. Será que é sozinho mesmo ou programado? É uma novidade que hoje é impossível. Você precisa ficar acompanhando o banco de dados e uma pessoa precisa fazer isso. Mas há um outro exemplo na próxima tela, bem interessante, que está sendo destacado pelo... Aqui, ó, esse vai ser o grande objetivo. Programa social, né? Ou seja, as pessoas que recebem um vale em gás, por exemplo, ela só vai ter a possibilidade de comprar gás com esse Drex, ou esse dinheiro programado, não vão ter mais a possibilidade de comprar outra coisa. Vamos dar uma olhada. Banco Central nos últimos eventos sobre a moeda digital. Por exemplo, em programas sociais, Márcio. Hoje não há como carimbar o dinheiro de um programa social. Por exemplo, o governo tem o Vale Gás, o dinheiro dado às famílias para a compra do gás de cozinha. Então o governo cria, por exemplo, usa o Drex para pagar o dinheiro, o Vale Gás, o dinheiro para as famílias comprarem o gás. E o beneficiário recebe este dinheiro pelo Drex na sua conta corrente e este dinheiro ele vem carimbado, programado pelo governo, que é o emissor da grana. Diz, por exemplo, que não pode usar para comprar roupa numa loja ou para comprar alguma coisa, um cigarro, por exemplo, não é permitido. Tá vendo? Não é permitido comprar cigarro com um dinheiro de programa social, né? Ó, não permitido comprar roupa, por exemplo, né? Mas o dinheiro vai perceber que ele está sendo usado, por exemplo, no PJ que vende gás de cozinha. Dinheiro do programa social. Caso, a compra é concretizada. Então, como se o dinheiro ficasse bloqueado na minha conta para aquele fim. Exatamente. Incrível isso, hein? O dinheiro percebe para onde ele está indo. Sim. Você deve ficar se perguntando, então por que eu vou ser contra um dinheiro programado desse? Já que as pessoas que recebem dinheiro, um vale gás, um vale alimentação, tem que ser direcionado justamente para isso. Aí que tá. Eu te pergunto, se é um dinheiro programado, uma possibilidade de colocar data de validade, um bloqueio de compra, será que isso não pode ser utilizado de uma forma autoritária e para outros fins? Por exemplo, eu recebi em Drex e agora eu quero comprar Bitcoin. Será que você vai conseguir comprar Bitcoin? Eu acho muito difícil. Eu acho extremamente difícil. Uma das travas que vai ter desse Drex, pode ter certeza. Se esse dinheiro, se você vai querer trocar esse dinheiro para que te vai dar um pouco mais de liberdade, como o Bitcoin, pode ter certeza que ele vai ter uma trava. Por exemplo, hoje em dia, você tem que pagar várias taxas, né, quando você quer converter seu dinheiro para dólar, né? E quando você compra um stablecoin, né, o USDT, o USDC e etc., isso se torna extremamente fácil com um spread assim tão baixo que praticamente você está comprando o dólar, dólar no seu preço, né, sem taxa, sem spread, etc. Só que agora com o Drex
provavelmente vai ter uma trava de segurança que você não vai poder trocar. Por exemplo, a trava vai ser para você não entrar em casas de aposta. Por quem utiliza isso, né, vai com certeza utilizar de outras formas para fazer isso. Uma das coisas provavelmente vai ser você não depositar dentro de corretora, provavelmente corretora de criptomoeda, por exemplo. E quem diz que esse dinheiro pode ser que não tenha uma data de validade? Por exemplo, você vai ter 6 meses para utilizar, por exemplo. Existe uma infinidade de possibilidades de você fazer isso, né? Então, um dinheiro programável. E outra coisa, hoje em dia a gente faz declaração de imposto de renda justamente porque tem a possibilidade de você utilizar o dinheiro físico, né? Então, você fica um pouco mais anônimo, etc., tem uma rastreabilidade, mas se torna um pouquinho mais difícil de ter todo o caminho desse dinheiro. Agora, quando você se torna completamente digital, em que tudo, né, vai ser completamente... Por exemplo, seu dinheiro cai em Drex na sua conta e você já utiliza, compra, transfere para outro lugar. Então, o monitorador do dinheiro já vai saber tudo que você faz com aquele dinheiro. Transferir para o meu irmão já comprou outra coisa, então ele já sabe todo o caminho que esse dinheiro foi. Então não vai ser mais necessário você fazer isso. Agora imagina que o governo, até o próprio governo imagina o seguinte: olha, cara, esse cara aqui tem muito dinheiro, né? Ele guardou muito dinheiro aqui. Eu acho que o governo está passando por um problema e a justificativa é que a gente vai dar esse dinheiro para programas sociais. Então simplesmente ele pode pegar este dinheiro da tua conta, né, e transferir para os cofres do governo, como ele está fazendo agora com dinheiro esquecido, né, das pessoas. Simplesmente o governo está confiscando esse dinheiro com a história de que você esqueceu no banco. O Drex no Brasil não precisa resolver o problema de pagamento instantâneo, porque o Pix já resolveu. O pagamento cross-border tem muitas dúvidas se ele vai resolver de fato, porque para resolver de verdade precisaria ter o CBDC do dólar, né? Bom, tá rolando aí uma história até nos Estados Unidos e que o governo dos Estados Unidos não pretende lançar a CBDC, justamente porque acaba totalmente com a privacidade do cidadão, né? O governo, o Banco Central, ele vai saber todo o caminho, né? Todo o trajeto do dinheiro, né, das pessoas. Precisa ter o dólar digital, mas ele pode resolver a questão do dinheiro programável. Então no futuro, do dinheiro programável, justamente que a gente estava falando sobre o programa de dinheiro social, data de validade, por exemplo, que você pode ou não pode comprar, uma limitação geográfica de onde você pode comprar. Vamos dar uma olhada. Você pode pensar num pagamento de Bolsa Família, por exemplo, que só pode comprar comida, ou se a gente tivesse o Drex na pandemia, você só podia comprar num raio de 5 km. Olha só que absurdo, né? Você comprar coisas num raio de 5 km de onde você está, da sua casa. Imagina que você mora, sei lá, em um sítio ou um local que a 5 km da sua casa não tem uma farmácia, não tem um mercado. Então como é que você vai comprar se você só pode comprar a 5 km de distância? Veja o quanto isso enfim. Da sua casa, então você tem programabilidade nesse dinheiro, traz inteligência para esse dinheiro, e aí acho que você pode fazer mais coisas. E fora que, se você traz um dinheiro programável como esse do Bolsa Família, quem vai estar comprando naquela lojinha que só aceita dinheiro, que provavelmente está fazendo evasão fiscal, vai ter que... Então, quem vai estar aceitando dinheiro vai estar fazendo evasão fiscal. Veja mesmo que já estão querendo colocar, né? Então vai ter que aceitar o Drex, né? Aceitar o Drex. Então você trabalha na evasão fiscal também. Então tem várias coisas que a gente vai conseguir fazer com esse real digital. Agora tem desafios para colocar isso de pé ainda. O Banco Central ainda não resolveu o desafio tecnológico, que é a privacidade. Então esse... Aí aqui gera tecnológico da privacidade, gera uma dupla interpretação do que ele está falando aqui. Por quê? O Banco Central quer resolver a privacidade para que o cidadão ele tenha privacidade quando utilizar esse Drex, ou, né, ele quer resolver a privacidade para acabar com a privacidade das pessoas que utilizam a internet. A saída, né, de reais para fora, né, para Bitcoin, para stablecoins, para dólar, ela está muito alta. Começou com a paridade do real com dólar 1 para 1. Hoje ele está a R$5,
né? Imagine você reduzindo essa taxa de juros, o quanto que não vai desvalorizar ainda mais o real. Compre Bitcoin enquanto é tempo, ou talvez se arrependa no futuro. Forte abraço, vejo você no próximo vídeo.